happy hour entre colegas termina em demissão por justa causa. Em um caso julgado no Tribunal Superior do Trabalho, uma gerente da Ambev foi acusada de colocar álcool em gel na bebida da equipe. Você confere essa decisão no programa de hoje. E mais, tanque de diesel usado para abastecer gerador em shopping não dá direito adicional de periculosidade. Rafael Silva. Conforme decisão da 8ª turma, o tanque não se enquadra nas exigências previstas em normas de segurança do trabalho. Novos protocolos ampliam a cultura de direitos humanos no judiciário. O Revista TST já está no ar. Todo lugar tem a sua história para contar, né? E a trajetória da Justiça do Trabalho está aqui, no Memorial do Tribunal Superior do Trabalho. Esse é o nosso cenário de hoje. O memorial foi criado em 2000, ainda no antigo prédio, quando foi constituído também o grupo de trabalho responsável pela organização e seleção de documentos. O espaço conta com mostras temáticas temporárias e expõe um acervo permanente, composto por fotografias, mobiliário de época, medalhas, prêmios e processos históricos. O local leva o nome do ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, o primeiro presidente do TST. E para quem deseja conhecer, além de visitas presenciais, o memorial oferece também um tour virtual. É só acessar visitavirtual.tst.jus.br. Agora vamos às notícias. Uma gerente da Ambev não conseguiu reverter a demissão por justa causa aplicada após ela ter oferecido bebida com álcool em gel para a equipe. Essa situação ocorreu em São Paulo durante um happy hour. A 8ª turma entendeu que houve quebra de confiança e mau procedimento. Quem não gosta de um happy hour depois do trabalho? Equipe unida, um momento em que a hierarquia até se desfaz. Mas imagina se o seu chefe te oferece uma bebida com álcool em gel? Eu nunca ouvi falar numa mistura dessa para fazer parte como componente da fabricação de uma cerveja que mistura álcool em gel. Brincadeira tudo bem, num ambiente de colegas de trabalho, sempre tem uma brincadeira, coisa e tal, mas tudo tem um nível de bom senso, né? Eu acho que não foi legal, acho que poderia ter custado uma vida. Pois é. Essa situação virou alvo de uma ação na Justiça do Trabalho. De acordo com o processo, após uma oficina corporativa, parte de uma equipe da Ambev seguiu para um bar. Segundo a empresa, a gerente do grupo e um colega prepararam uma mistura alcoólica com guaraná e ofereceram aos demais como se fosse uma nova bebida da cervejaria. Depois de algumas pessoas provarem e estranharem o gosto, os dois revelaram que a bebida tinha álcool em gel. No dia seguinte, um dos colegas que tomou a bebida procurou a empresa para relatar o desconforto com o episódio. Depoimentos apontaram que a bebida foi oferecida sem explicação sobre o que realmente tinha no copo. Após uma sindicância interna, a dupla foi então demitida por justa causa. Tanto a gerente quanto o empregado que participou da elaboração da suposta mistura negaram a acusação. Na justiça, a empregada disse que tudo não passava de uma brincadeira, por isso pediu a reversão da justa causa. A Ambev justificou a demissão, dizendo que a conduta foi gravíssima, sobretudo pelo risco à saúde das vítimas. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo entendeu que o episódio comprometeu a confiança necessária à manutenção do vínculo empregatício. Ainda segundo o TRT, embora tenha ocorrido fora da empresa e do expediente, o caso foi grave o suficiente para justificar a dispensa. O relator do recurso da empregada na 8ª turma do TST, desembargador convocado José Pedro de Camargo, manteve a decisão. O relator destacou que o TRT se baseou em prova robusta para reconhecer a falta grave. A Corte Regional entendeu no aspecto que a autora, ao oferecer essa bebida, sem lhes informar o real conteúdo, seja bebida alcoólica lícita, seja produto químico não destinado ao consumo humano, praticou o ato abusivo que atenta contra as regras de boa convivência em sociedade e que, de tal sorte, configura o mau procedimento previsto no artigo 482-B
da CLT. A turma também observou que a jurisprudência permite a justa causa mesmo para faltas isoladas, quando a gravidade da conduta for suficiente para romper a confiança. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. A gente muda de assunto para falar que o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro José Roberto Pimenta, fez correição no TRT da 7ª Região, no Ceará. A visita do ministro tem o objetivo de avaliar os serviços prestados pelo regional. A Corregedoria também está empenhada em prevenir episódios de discriminação e de assédio no ambiente de trabalho. Olha aí. A discriminação em todas as suas formas deve ser combatida com firmeza para melhorar as condições de vida desse país. Discriminação quanto à raça, quanto a sexo, opção sexual, idade e todos os outros eixos que infelizmente ainda são objeto de problemas no nosso país. Nós não podemos admitir, é preciso elevar o nível de civilização desse nosso país. É para isso que a Justiça do Trabalho atua. E temos esperança que vamos mudar esse país para melhor. Para conferir o calendário da Corregedoria, é só acessar o site do TST. Depois do intervalo, acordo envolvendo a Gol Linhas Aéreas é assinado no TST. A gente volta com mais detalhes em instantes. Estamos de volta e o tema agora é conciliação. Em um só dia foram fechados 2 acordos aqui no TST. Um deles envolve os condutores da Marinha e o outro abrange trabalhadores de concessionárias de rodovias. A Convenção Coletiva de Trabalho tem 145 cláusulas. Entre os pontos acordados estão o reajuste salarial de 4,87%, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, bem como auxílios creche, material escolar e quebra de caixa, um adicional pago aos empregados que trabalham nas cabines de pedágio. Sem dúvida nenhuma, é uma convenção coletiva de trabalho que ela vai ao encontro do interesse do trabalhador e vai, obviamente, ao encontro do interesse da federação, e isso é algo muito positivo, apesar de tanto tempo já ter passado aí em negociação. Isso só foi possível, eu digo sinceramente, só foi possível pela grande participação do Tribunal Superior do Trabalho. Apesar de a convenção ter validade até 28 de fevereiro deste ano, os efeitos terão valor retroativo a 1º de março de 2025, e as duas partes já iniciaram a negociação da próxima convenção coletiva. Também aqui nesta sala de conciliação, na sede do TST em Brasília, o Sindicato Nacional dos Condutores da Marinha Mercante e Afins, o Sincoman, e a Petrobras Transporte, a Transpetro, assinaram um acordo coletivo de trabalho. Um detalhe nesse caso é que o documento, com 76 cláusulas, venceu no ano passado, quando o Sincoman e a Transpetro ainda estavam em negociações. Portanto, o dispositivo foi prorrogado até que um novo acordo seja assinado. Consideramos que é um acordo com grande êxito. Conseguimos fazer, aí, com o apoio do TST, uma conciliação que conseguiu fazer com que a gente chegasse num acordo que principalmente seja positivo para os empregados, importante para a categoria. A gente entende que foi uma vitória da categoria, com a participação evidente do sindicato, da empresa, e o papel do TST foi fundamental no sentido de equalizar principalmente a capacidade do que a empresa tinha para oferecer para esse acordo coletivo e a demanda da categoria. O vice-presidente do TST e coordenador do Sejusc, ministro Caputo Bastos, destacou que esses 2 casos são grandes exemplos de como a conciliação é o melhor caminho para encerrar conflitos trabalhistas. Para que isso aconteça, eu reforço aqui que não é meramente um caminho que se elege para facilitar as coisas, evitar que os processos cheguem às salas de julgamento. Não. É um caminho muito responsável, muito assim pensado e preparado, e exige muita dedicação de todos, sobretudo os que ouvem as partes. E não parou por aí não, viu? Teve mais acordo, dessa vez envolvendo a Gol Linhas Aéreas. Um dos pontos centrais debatidos foi o descanso semanal remunerado.
O processo tratava da inclusão do descanso semanal remunerado na parcela variável da remuneração de comandantes, copilotos, chefes de cabine e comissários desde novembro de 2009. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro havia condenado a empresa a pagar as diferenças e a integrar as horas de voo à remuneração. Com o acordo firmado, a Gol pagará a indenização a aproximadamente 8.000 aeronautas que aderirem à conciliação. O valor pode chegar a 300 milhões de reais. Metade desse montante corresponde ao não pagamento dos reflexos das horas variáveis no descanso semanal remunerado. A outra metade trata da inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo da remuneração variável, conforme o tema 129 do TST. O pagamento será feito em 2 etapas. 36,6% do valor devido serão pagos em parcela única em até 30 dias após a formalização da adesão. Os 63,4% restantes serão quitados ao longo de 4 anos em 4 parcelas anuais fixas de 15,85% cada. O prazo para a adesão ao acordo por parte dos profissionais é de 2 anos. Foi um trabalho fundamental para a gente conseguir alinhar entre as partes um acordo viável. Esse acordo ele permite com que ele permite que a empresa cresça, haja contratações de novos tripulantes. A gente firmou esse acordo, ele tem uma previdência privada envolvendo isso, então é importante também para a categoria e não só para a companhia. Adicional de periculosidade. Um bancário não obteve direito ao benefício por exposição a um tanque de diesel instalado no shopping em que ele trabalhava. A 8ª turma concluiu que o reservatório não se enquadra nas exigências previstas em normas de segurança do trabalho. Rafael Silva tem mais informações para a gente sobre esse caso. Oi, Rafael. Olá, Luana. O bancário argumentou na ação que o tanque, com capacidade para 1.200 litros, não estava enterrado, como exige a norma regulamentadora 20 do Ministério do Trabalho e Emprego, e que o risco era potencializado pelo armazenamento de gás para restaurantes do shopping. Após decisões que não reconheceram o direito, o trabalhador entrou com recurso no TST. Ele utilizou como base entendimento da Corte de que o adicional de periculosidade é devido a quem trabalha em edifício onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável em quantidade acima do limite legal. Isso está previsto na Orientação Jurisprudencial 385 do TST. O relator do caso na 8ª turma, desembargador José Pedro de Camargo, adotou esse entendimento. O ministro Amaury Rodrigues abriu divergência e a discussão girou em torno da seguinte distinção. O tanque representaria armazenamento de combustível dentro do prédio ou seria apenas parte necessária para o funcionamento do gerador de emergência? A NR20, que é geral, fala atualmente 5.000 litros. E antes, na época do autor, 3.000 litros. Aqui eu faço uma distinção entre tanque de armazenamento e tanque de abastecimento. E eu digo que o tanque de armazenamento, que com alta litragem, esse precisa ficar enterrado na forma da NR20, salvo, diz a NR20, se for um tanque de abastecimento de gerador. Seguindo essa lógica, também acompanhada pelo ministro Sérgio Martins, o colegiado concluiu que tanques ligados a geradores não têm de estar enterrados, como exigem as normas de segurança do trabalho. Portanto, não gera direito ao adicional de periculosidade. Assim, o pedido foi negado. Volto com você, Luana. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações e até mais. Depois do intervalo, novos protocolos ampliam a cultura de direitos humanos no judiciário. É daqui a pouco. Consolidar uma cultura alinhada às decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Com esse objetivo, o Conselho Nacional de Justiça lançou 2 novos protocolos. Um deles trata, entre outros elementos, da fiscalização de casos envolvendo povos indígenas e
traz um guia para a classificação dos casos nas tabelas processuais unificadas. O outro protocolo destaca capacitações, a divulgação de normativa internacional e o fortalecimento do controle de convencionalidade. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Edson Fachin, o Estado de Direito Democrático e os direitos humanos devem caminhar juntos. A nossa região carregou e ainda carrega desigualdades estruturais profundas. A escravidão ou o trabalho análogo à escravidão, a exclusão política de mulheres, a invisibilização dos povos originários e de minorias de toda ordem impediram, por muito tempo, a formação de democracias substantivas em nossa região. A promoção dos direitos humanos foi e continua sendo o caminho para que a democracia deixe de ser mera forma para se tornar projeto ético e político. Agora vamos ficar por dentro do que está rolando nos tribunais regionais do trabalho do país. Roda aí. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás manteve dispensa por justa causa de uma funcionária de uma rede de drogarias em Goiânia. A decisão foi tomada após ficar comprovado que ela apresentou atestado médico falso e rasurado. Para o tribunal, a conduta da empregada gerou quebra de confiança e fundamentou a aplicação da dispensa por justa causa. Com isso, a trabalhadora perde direito ao aviso prévio, férias proporcionais, 13º e multa do FGTS. Também foi negada a indenização por danos morais, porque a trabalhadora cometeu ato de improbidade. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, aqui no Paraná, condenou uma concessionária de veículos de Curitiba a pagar indenização de R$10 mil a um ex-funcionário diagnosticado com câncer ósseo por dispensa discriminatória. O ex-trabalhador ficou afastado por anos em tratamento e foi demitido apenas 15 dias após retornar ao trabalho. Para os desembargadores, a empresa não comprovou um motivo justo para a dispensa, o que caracteriza discriminação, segundo o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Da decisão, cabe recurso. O TRT de Pernambuco manteve a decisão de primeira instância que negou a homologação de um acordo extrajudicial entre uma empresa de terceirização e uma ex-funcionária. Isso porque a primeira turma identificou indícios de que a trabalhadora não teria assinado o documento de forma livre e transparente. Segundo o relator, o tribunal já analisou outros casos semelhantes envolvendo a mesma empresa e um padrão foi identificado. As pessoas demitidas eram convencidas a assinar procurações em branco e a própria empresa indicava quem advogaria para a parte trabalhadora. A decisão reforça que a lei exige representantes da advocacia diferentes para cada parte, para que haja a defesa real dos interesses em questão. Por unanimidade, a turma manteve a negativa de homologação. As redes sociais do TST estão dando o que falar, viu? Paula Zevich conta tudo pra gente agora. Fala, Paulo! Ai, hoje finalmente eu vou torrar meu ticket alimentação. Moço, passa aqui, por favor, no meu vale alimentação. Eu acho que essa maquininha aqui não aceita esse cartão, não. Ué, aceita sim. O TST fez uma postagem explicando que agora todos os cartões vão ser aceitos em todas as maquininhas. Olha isso aqui. Essa foi uma das postagens que mais chamou atenção no Instagram do TST. Com as novas regras do Vale Alimentação e Vale Refeição, os trabalhadores passam a ter mais liberdade e mais aceitação. Agora, os cartões podem ser usados em qualquer maquininha de qualquer marca. Mais estabelecimentos vão poder aceitar o benefício. Teve redução de taxas, custos e isso pode influenciar até no preço final dos produtos. Teve muita gente comentando. Ana Luísa, por exemplo, disse o seguinte: muito bom, estávamos precisando de mudanças mesmo, muito tempo se humilhando em estabelecimentos que não aceitavam determinado ticket. Agora isso acaba.
E como o post bombou, a gente ressaltou aqui outros comentários relevantes, como por exemplo, muito justo, todo mundo ganha, trabalhador e comércio. É desse tipo de conteúdo que a gente precisa, informativo, responsável e bem produzido. Quer entender seus direitos de forma simples, clara e sem juridiquês? Então, segue o Instagram do TST. Viu só? Então tá bom. E o que foi? O que houve? Tá sem saldo. Ai. É isso aí, Paulo. Muito obrigada. E nós fizemos uma entrevista que explica tudo sobre esse assunto. Para assistir, é só acessar youtube.com/TST. O Revista TST está terminando. Muito obrigada pela companhia e a gente encerra o programa de hoje com imagens do Memorial do TST. Não se esqueça de que temos um encontro marcado na semana que vem. Até lá!